problema social e político em todo o mundo. Estamos falando de facções e máfias. As organizações criminosas conseguem ultrapassar fronteiras e difundir as leis do crime para ganhar ainda mais poder. Você acompanha agora como esses grupos atuam no Brasil e no mundo. E quais são as organizações mais poderosas e violentas? As quadrilhas criminosas se manifestam de várias formas e atividades, desde tipos tradicionais até redes criminais transnacionais. Facções, cartéis, máfias estão espalhados por todos os cantos do planeta. Ao longo do tempo, o crime organizado foi encontrando um jeito de se adaptar às novas realidades para manter o trabalho sujo e cruel. O que se percebe no mundo todo, de forma até orgânica, que essas organizações criminosas, até pelo uso da tecnologia, que hoje a comunicação fica muito mais fácil, só tem crescido. Existem dados que levantaram o lucro de cada uma dessas organizações, e a gente tem um top 10, o PCC aqui do Brasil, segundo esses levantamentos, é a oitava organização criminosa mais rentável do mundo. Elas só cresceram. Por quê? Porque é muito difícil o combate a esse tipo de criminalidade, principalmente que envolve tráfico de entorpecente, e hoje está intimamente ligada com evasão de divisa, com lavagem de dinheiro, porque a droga tomou o mundo e gera um lucro, primeiro muito rápido e um lucro muito grande. No Brasil, as facções criminosas surgiram como organização interna de presos, por motivos mais de sobrevivência ao sistema prisional. O grupo criminoso articula de forma organizada ações como homicídios, assaltos, vandalismo urbano e rebeliões em presídios. Em outras palavras, é a prática de um crime a mando de um grupo que tem o seu próprio nome, líderes e níveis hierárquicos bem definidos. Um detalhe importante sobre as maiores facções criminosas é que cada uma delas possui maneiras diferentes de atuação. A princípio, o crime organizado no modelo de sindicato, conhecido também como facção criminosa, está alastrado por todo o país e mundo e é um exemplo de sucesso em gestão empresarial e política. Hoje, as organizações criminosas, elas vivem também de investimento. A gente tem que sempre lembrar que fazer parte de uma organização criminosa necessariamente não é colocar um fuzil nas costas e ir para uma biqueira traficar droga ou fazer a segurança do traficante. Participa também de uma organização criminosa aquele que financia uma organização criminosa, que investe dinheiro na organização criminosa. Com o lucro que gera uma organização criminosa, o PCC, segundo o levantamento do próprio promotor Lincoln, tem um lucro aproximado de 500 milhões de dólares por ano. Há de convir que uma pessoa que não acha que o crime vale a pena, investe seu dinheiro e veja o lucro que ele tem, diferentemente de qualquer trabalhador honesto que paga seus impostos. Transações bilionárias, cooptação de laranjas e planejamento estratégico. Os criminosos usam o esquema alinhando ao tráfico de drogas, de armas e à sustentação financeira de facções de todo o país, que usam como base as empresas de fachada para lavar dinheiro. As grandes organizações criminosas no mundo, elas têm uma certa atuação que acaba se parecendo, a forma de agir. Não é apenas o tráfico de drogas, O tráfico de drogas é apenas um braço dessas organizações. Há o tráfico de drogas ligado a armas, tudo isso gerando um lucro para as organizações criminosas e, acima de tudo, o poder pelo medo. Então, se nós pegarmos as estruturas de organizações criminosas no mundo, desde as máfias italianas, a Camorra, a Cosa Nostra,
ou as máfias chinesas ou japonesas, elas se interligam, né, de alguma forma no modo de agir, sempre buscando a criação desse estado paralelo pelo poder, pelo lucro e pelo medo, né? E aí usando esses braços de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, né? Isso não muda muito em relação à forma de agir dentre essas espécies que eu falei. No Brasil, existem cerca de 53 organizações criminosas, onde as principais e mais conhecidas disputam território e poder. São elas: PCC, Primeiro Comando da Capital; Comando Vermelho; Amigos dos Amigos; Família do Norte, hoje chamada de Central do Norte; e Terceiro Comando Puro. O ponto comum, né, entre todas essas máfias e todas essas Farc e todos esses cartéis, que a gente acaba não conseguindo definir o que é o que é quem. Por exemplo, o PCC é uma discussão se ele é uma pré-máfia, se ele é um cartel, se ele continua um Morcrim pela definição da nossa lei, né? Tudo isso é muito discutível. Mas o ponto comum entre todas elas é sempre, e sempre foi historicamente, o entorpecente, a droga, né? A arma, exatamente por causa do que gera isso é o interesse econômico, né? O tráfico de entorpecente, dependendo da origem da droga, onde ela é mais pura ou onde ela é menos pura, dependendo da forma, né, com que ela é levada ao país destinatário. Tudo isso vai valorando a droga, mas qualquer um que seja o modal, qualquer forma que seja de transporte, sempre gera um lucro muito grande. E esse é o ponto comum entre todas essas organizações criminosas, seja ela nova ou antiga, né, ou seja ela em qualquer lugar do planeta. Esse é o ponto comum. O tráfico de entorpecente, mundialmente, né, é um crime, o narcotráfico é um crime que gera um lucro muito grande. Seja ele iniciando aqui nas Américas, né, na América do Sul, principalmente, seja ele lá na Ásia, na mão de uma máfia historicamente conhecida, onde não se consegue combater, o que a gente tenta fazer é controlar, né? Mas que todas têm um ponto comum, que é o lucro muito grande, onde gira muito dinheiro. O Primeiro Comando da Capital era aliado do Comando Vermelho, mas a aliança de 23 anos se rompeu no ano de 2016, após a morte do traficante Jorge Rafat. O rei do tráfico na fronteira do Brasil com o Paraguai, na sua última entrevista, falou da perseguição que sofria. Ele foi até uma rádio acompanhado de seguranças. Creo que não são polícias, estão aí para um apoio, simplesmente, e para proteger-me a mim. Eles estão treinados, estão preparados para isto, exclusivamente, para minha defesa personal, para minha proteção. Temer eu não temo, não tenho medo, digamos assim, mas me cuido muito. Medo eu não tenho medo de nadie. Muito pouca gente em Paraguai tem a segurança que eu tenho com o treinamento que eu tenho. ¿A quem estou eu estorbando? A quem eu estou estorbando? Rafat foi executado com 16 tiros de uma metralhadora calibre .50, armamento de uso militar capaz de derrubar aeronaves. O crime aconteceu no Paraguai. O PCC seria o possível responsável em encomendar a morte do narcotraficante. O assassinato foi uma ação cinematográfica. A morte de Rafat destravou o caminho para o PCC e deu início a uma guerra entre Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, pela disputa do poder em um dos principais corredores de transporte de maconha e cocaína da América do Sul. Essas são aquelas estruturas mais tradicionais, né? Quando ainda nós tínhamos ali um certo monopólio de fronteiras, né? Essas estruturas foram criadas, né? Seja ali na Colômbia, na Bolívia ou no Paraguai, como uma espécie de controle fronteiriço para remessa de drogas. O Brasil, por exemplo, não é um país
produtor de drogas, né, um país de passagem, é a principal rota de tráfico da América Latina, né? Então nós tínhamos até um tempo atrás, há uns 6, 7 anos, por exemplo, no Paraguai, um controle fronteiriço que era feito pelo Jorge Rafah, que era um dos traficantes ali que controlavam o acesso de drogas para o país, né? E o primeiro comando da capital conseguiu se impor ali e conseguiu de alguma forma criar essa rota direta, tanto do Paraguai até o Porto de Santos, né? Foi ali que surgiu até essa diferenciação ou esse início de rivalidade maior entre o primeiro comando da capital e o comando vermelho, né? Essas estruturas tradicionais que você fala também pode ser encontrado lá em Amambaí, ali na divisa com Mato Grosso do Sul, né? Mas elas são estruturas que ainda têm um certo poder, mas certamente logo elas estarão sufocadas pelas organizações criminosas mais estruturadas. O primeiro comando da capital, isso é uma coisa que ele já faz há algum tempo, né? Ele já, desde quando ele consegue ali o controle da fronteira do Paraguai, ele já coloca ali uma situação, uma estrutura tão organizada que ele passa a ter o controle da rota da entrada da droga no país, a sua remessa para a Europa, né? Isso gera um potencial econômico PCC gigantesco, né? Entre 2018 e 2019, o primeiro comando da capital movimentou R$1 bilhão, né? E o que nós vemos dentro dessa estrutura do PCC é essa facilidade que ele tem hoje de ter a rota do início ao fim para o transporte de drogas, mas existe um outro fenômeno que acontece aqui no país e que de certa forma ele não é levado a sério da forma como deveria ser levado, né? Que é o tráfico no varejo, né? O primeiro comando da capital não tem o lucro apenas da remessa de drogas para a Europa, para os Estados Unidos, né? Também existe essas ramificações internas de distribuição de drogas, de comércio interno, de controle do tráfico de drogas interno no país, que gera parte desse lucro e que infelizmente nós não abrimos os olhos para esse perigo. O lucro não é apenas do que se exporta, mas daquilo que é vendido no varejo diariamente aqui no país. As duas facções começaram a se aliar com outras organizações. Essas novas alianças foram responsáveis por carnificinas em diversos presídios em 2016, onde em apenas uma cadeia ocorreu a morte de 33 rivais do PCC em Boa Vista. Já no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, cerca de 26 integrantes da Família do Norte foram mortos pelo primeiro comando da capital. Nos últimos 5, 6 anos, né, desde quando o PCC passou a ter o controle ali de Peruano Cabaleiro, ali com essa entrada de droga pelo Paraguai, ali já se iniciou uma espécie, digamos assim, de uma guerra fria entre PCC e Comando Vermelho, né? O que nós vimos acontecer nos estados fronteiriços, Mato Grosso do Sul, Rondônia, e até nos estados do Nordeste, foi uma espécie de uma guerra fria entre essas duas facções criminosas. Elas usavam as estruturas de organizações menos organizadas locais, né, e investiam nessas organizações menos organizadas para que fizessem ali uma guerra entre elas, né? Então, uma espécie assim que nós colocamos como se fosse uma forma que nós vimos acontecer anos atrás, né, entre Estados Unidos e União Soviética, e eles repetiram mais ou menos isso. Por isso que nós tivemos, ao longo dos últimos anos, muitos conflitos dessas organizações criminosas menos organizadas. Hoje já não existe mais tanto isso. O PCC hoje ele já consegue ter uma força maior até do que o Comando Vermelho. Recentemente eu estive no Mato Grosso e me foi narrado ali que começou exatamente essa guerra agora naquela fronteira do Mato Grosso para também criar esse fluxo de drogas por ali. E o PCC está iniciando ali o seu domínio naquela região de uma forma mais direta e não de uma forma intermediária como fazia antes. O PCC é o maior grupo criminoso do Brasil e América do Sul. O primeiro comando da capital conta com mais de 30 mil integrantes. Ele movimenta cerca de R$1 bilhão anuais. Ele ostenta 30 mil integrantes, 8 mil homens apenas em São Paulo, 6 mil deles no sistema penitenciário, 2 mil em liberdade. São estimativas. Ele está presente em 22 estados da federação. Ele tem ligação na Bolívia, no Paraguai, na Venezuela, na Colômbia,
E ele também, segundo investigações internacionais, está operando a lavagem de dinheiro fora do Brasil, notadamente na região americana, dos Estados Unidos. E há também informações de que estão comercializando, lavando dinheiro com postos de gasolina e, notadamente, praticando furtos de combustíveis. A facção foi criada por 8 presos em 31 de agosto de 1993, na Casa de Custódia de Taubaté, a 130 quilômetros de São Paulo. Na época, era a prisão mais segura do estado. A Europol já coloca o primeiro comando da capital como uma das 5 maiores organizações criminosas do mundo, né? Na verdade, hoje, nós do Ministério Público já colocamos o PCC como uma estrutura mafiosa, né? Se nós fôssemos colocar aí dentro de um critério de crescimento ou de sofisticação de criminalidade, né? Partindo do cartel, passando por organização criminosa até a máfia, o PCC hoje já alcançou esse status de máfia, né? Porque qual que é essa diferenciação? É a forma de estruturação e de organização que existe entre os seus integrantes, né? O cartel, ele busca simplesmente uma estrutura menos organizada, mas um controle maior das atividades ilícitas, né? Já a máfia, que seria esse último degrau, ele engloba não só as atividades ilícitas de lucro ilícito, quanto também a lavagem de dinheiro, né, do enriquecimento de seus líderes, tudo por meio, né, de uma estrutura criminosa que busca se impor ao Estado, contra o Estado num poder paralelo. De lá para cá, alguns líderes estiveram no poder, mas perderam o reinado para o Marcos Williams Erbas Camacho, nascido em Osasco, na Grande São Paulo. O conhecido Marcola chegou ao topo do PCC e é considerado um articulador do xadrez do crime. Hoje, o líder máximo está na penitenciária federal. Eu que virei esse símbolo todo aí de bandidagem, é errado esse espaço. Olha como é que eu tô aqui. Só agora, né, no governo anterior, é que se conseguiu transferir líderes de facção essa leia-se PCC, para presídio federal. Até nisso, houve uma resistência, entendendo que São Paulo era suficiente com o seu RDD, né, para controle desses presos que sabidamente, né, têm o controle do tráfico de entorpecente no Brasil, esteja ele onde estiver. No governo anterior, se insistiu nisso e 22 líderes, inclusive o líder máximo, que é o Marcola, foram transferidos para o presídio federal. A ideia é que se transferisse esses presos, né, todo o sistema prisional ficaria rebelado, né, ou eventualmente tentasse enfrentar o Estado. Nada disso aconteceu. Os 22 foram transferidos graças ao promotor Lincoln, que teve essa coragem de representar ao Poder Judiciário a transferência, onde tivemos um juiz de direito também responsável por esses presídios, presídio de segurança máxima aqui, que são os RDD, e que deferiu o pedido do Ministério Público.